Olá, sou Marcelo Vargas, professor da ABS Rio Grande do Sul. Estou aqui para falar um pouquinho sobre vinhos de climas frios, suas características, um pouco das influências do terroir, como esses vinhos são gerados e principalmente quando o consumidor que lida com esses vinhos e tem preferência ou às vezes até não conhece e acaba comprando um vinho que vem de um local mais fresco, como que pode melhor explorar esses vinhos, melhor aproveitar e ter melhores experiências. De modo geral, vinhos de clima fresco, de locais onde é mais frio, às vezes tem um pouco menos de sol ou um pouco menos de calor. Então, por exemplo, no norte da Europa, países como Alemanha, o norte da França, países como Suíça, Áustria, que são países com mais frio de modo geral, ou seja, com um pouco menos de calor durante o ano, durante as estações, principalmente no verão, período de amadurecimento das uvas, tende a produzir vinhos com um perfil um pouco mais fresco. Fresco no sentido de características sensoriais, como uma acidez um pouco mais marcada, vinhos com um pouco menos de álcool, vinho com um pouco menos de corpo e que se destaca muito pela sua acidez e seu frescor, mas não somente na parte estrutural, também na sua parte de aromas e sabores. Quando falamos de vinhos que vêm de locais mais frescos, estamos também muito direcionando para aromas e sabores de características mais frescas, frutas mais frescas. Vinhos brancos é bem comum, aqueles aromas de limão siciliano, uma maçã verde, aromas que remetem a um pouco de toranja, a uma lima. Quando falamos de vinhos tintos, nos remete muito também a aromas de frutas vermelhas frescas, como por exemplo, um morango mais fresco, uma framboesa, uma cereja ácida. Então esses locais tendem a fazer esses vinhos com um pouco menos de peso, um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool, muitas vezes também vinhos que não vão ter açúcares residuais, ou seja, vinhos com um pouco menos de doçura, apesar disso não ser absoluto, e com essa acidez e com esse caráter de uma fruta fresca um pouco mais evidente. Quando a gente fala do Brasil, também tem locais aonde favorece esses vinhos mais frescos. Como, por exemplo, se a gente compara os vinhos da Campanha Gaúcha com os vinhos da Serra Gaúcha, a Serra é uma região um pouco mais de altitude, um pouco mais úmida. Lá na Serra, a gente vai encontrar muitos vinhos que favorecem esse perfil de maior acidez, o tanino um pouco mais marcado, esse caráter de uma fruta mais fresca. E quando a gente fala de vinhos brancos, então, essa evidência de uma fruta mais cítrica, desse limão siciliano e essas outras características frescas. Quando a gente fala então de vinhos tintos, uma fruta também vermelha mais fresca, esse tanino um pouco mais marcado, um pouco mais evidente e a acidez destacada, acidez evidente. Esses vinhos, claro, vão ter um pouco menos de álcool de cor, mas vão ganhar em frescor. No Brasil, também a gente encontra regiões como os Campos de Cima da Serra e também o Planalto Catarinense. E essas regiões favorecem muito essas uvas que se desenvolvem bem em locais mais frescos, como por exemplo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, que tem uma boa capacidade de adaptação, também se desenvolve em locais frescos com uma boa capacidade de desenvolver vinhos com uma qualidade alta. A gente encontra uvas como os Gewürztraminer, outras uvas como Pinot Gris e uvas tintas também conseguem se desenvolver bem, principalmente essas uvas que têm a casca não muito grossa e sem muitos componentes fenólicos, como por exemplo a própria Pinot Noir. Castas com a casca mais grossa, como Cabernet Sauvignon e outras, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. É que elas não consigam amadurecer nesses locais mais frescos, mas elas vão sofrer mais com as influências das safras e um ano que não consiga ter uma quantidade de sol e calor suficiente, elas podem não amadurecer muito bem. Seja vinhos de climas frescos, seja vinhos de climas mais quentes, não tem certo e não tem errado. O consumidor vai escolher o vinho de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas preferências. Mas vocês entendendo um pouquinho mais sobre essas características, com certeza ajuda na hora de escolher um vinho e você pode ser muito mais assertivo. Então,
Se você gosta de vinhos de clima fresco e você entendendo um pouco mais alguns locais, alguns países e algumas regiões aonde se desenvolve melhor esse estilo de vinho, você vai ser muito mais assertivo. Vinhos de climas frescos são muito bons para harmonizações, eles são normalmente um pouco mais leves, mas com ótimos recursos pelo seu perfil aromático mais fresco e pela sua acidez destacada. Então, vinhos de climas frescos, seja do Brasil ou do exterior, são ótimas alternativas aí para quem gosta de ter um vinho mais simples, mais fácil e para o cotidiano.